para nós olharmos para as necessidades alheias como se fossem nossas mesmas. Portanto, o amor mútuo é um mandamento renovado, espelhado no amor de Jesus, que nos leva a amar o outro de modo desinteressado. Diga assim: eu preciso viver a mutualidade como estilo de vida. Irmãos, vocês vão passar uma jornada aqui de várias semanas pensando nesse tema. Então seria interessante você estar anotando, estar pensando, refletindo. Se o propósito de Deus para a sua vida é a comunhão, e a mutualidade é a ferramenta dessa comunhão, então você precisa exercitar isso daqui para frente. Isso que eu estou falando para vocês é um livro. Eu escrevi um livro sobre isso. E durante o tempo que eu estava escrevendo esse livro, que também é uma revista de escola bíblica dominical para jovens e adultos, que vai sair no terceiro trimestre desse ano, quando eu estava escrevendo isso daqui, Deus estava falando comigo. Por exemplo, lá diz para saudar uns aos outros com o ósculo santo. Fala isso em várias partes da Bíblia. Quando eu comecei a escrever esse capítulo, eu senti necessidade de cumprimentar as pessoas. Às vezes a gente não faz isso, sabe? Mas quando eu falo de cumprimentar, eu falo de você dar bom dias para as pessoas. Você sai de casa e olha para o seu vizinho e diz: good morning, God bless you. Você está sendo simpático com essa pessoa. Ah, mas ele olhou para mim. Bem, mas comece a puxar. Eu escrevendo isso, eu comecei a perceber que às vezes as pessoas saem da igreja muito rápido e elas não se cumprimentam. Então, até o cumprimento dos uns aos outros faz parte desse assunto da mutualidade. Às vezes a gente quer se cumprimentar, mas a gente não se esforça para cumprimentar os outros, participar isso com os outros. Então, o estilo de vida envolve desde um cumprimento, meus irmãos, uma saudação, uma carona, uma ajuda, um telefonema, oração. Há outras coisas mais complicadas, uma visita no hospital, compreendeu? Isso é a troca, é a reciprocidade. Observamos no texto que nós acabamos de ler que Jesus reiterou o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então ele está falando, vocês não podem ficar se mordendo, não podem ficar, se agredindo, se odiando, porque a Bíblia fala sobre isso daí também. Gálatas, eu estudei sobre esse assunto, que envolve o suportar uns aos outros. Ele está dizendo, vocês são responsáveis por criar um ambiente atrativo para o descrente crer em mim, e é através do amor de vocês uns pelos outros. Quando as pessoas observarem que vocês ajudam uns aos outros, apoiam uns aos outros, isso vai atrair eles para Jesus. Portanto, além de crescermos na comunhão, Jesus Cristo afirmou que nós vamos atrair os perdidos para Deus apenas mantendo um relacionamento de amor entre nós. Um relacionamento de compartilhar, de amizade. Não há amor verdadeiro no mundo. Por isso, quando um descrente percebe esse amor, o seu coração se abre para receber Jesus. Irmãos, não é a nossa indumentária que faz a diferença com as pessoas do mundo. Porque eu já vi mulher parecendo crente fumando. Eu já vi homem parecendo crente falando nome feio. Então, não é a nossa diferença exterior que atrai o perdido para Jesus, mas é a nossa diferença interior. É a paz, é a alegria, é o perdão, é o amor, esse sentimento que existe dentro de nós, que não existe no mundo, que atrai eles a Jesus. Como podemos tocar o descrente com esse amor fraterno? Por meio da mutualidade. Eu morei 22 anos em Mogi das Cruzes, e eu tinha um vizinho, um irmão, chamado Expedito, que é um amor de pessoa, e todos gostam dele na rua. Sabe por quê? Porque ele desentope os canos dos irmãos, das pessoas. Ele troca as torneiras que estão quebradas. Ele troca tudo sem cobrar nada. Ele vai assim, vê, e já leva a ferramenta, e está vazando, eu falei que é o Disque Irmão Expedito, Disque Expedito, porque falta um gás, ele que arruma. Qualquer coisa que você pensar que deu problema e não cobra nada. Ele faz com prazer isso daí.
E todo mundo na rua gosta demais dele. Então, imagine se ele chegar para uma pessoa e falar assim, você pode ir comigo na minha igreja hoje? Eles vão na hora. Porque é como que dever favor para ele, porque ele quebra o galho mesmo de todo mundo. Inclusive meu, quebrou várias vezes. Sabe? O irmão expedito. Então ele tem esse dom, parece o dom da Dorcas, de ajudar as pessoas. E ele faz isso por dom de Deus mesmo. Certo? Então, como é que nós vamos tocar o descrente? Por meio da mutualidade. E nós fazemos para o outro o que nós gostaríamos que se fizesse conosco, na mesma condição. Então, essa, inclusive, é uma regra áurea. Vamos ver alguém, lê para mim, Mateus 7, versículo 12, o texto que fala sobre a regra de ouro do cristianismo. 7,12 de Mateus. Tem dois aspectos, positivo e negativo. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque Então, esta é a lei e os profetas. Isso. Jesus está dizendo, tudo que vocês querem que as pessoas façam para vocês, façam para eles. E tudo que vocês não querem que as pessoas façam para vocês, não façam para eles. Essa é a lei, meus irmãos, lei áurea do cristianismo. Você batalhar para fazer para os outros o que você quer que as pessoas façam para você. Isso quer dizer que a mutualidade também é vivida além das fronteiras da nossa comunidade. Aliás, foi isso mesmo que Jesus propôs aos seus discípulos quando os enviou de casa em casa, de dois em dois, para pregar o Evangelho. Eu costumo dizer, meus irmãos, pastores estão aqui, atualmente, a melhor forma de evangelização que existe no momento chama-se evangelização por relacionamento. Relacionamento. Você aproxima da pessoa. Como foi isso que Jesus pediu para os discípulos? Lucas capítulo 10, versículos 5 até o 9, ele deu ordem para eles. Eu quero que vocês vão para as casas das pessoas, que vocês comam o que elas ofereceram. Primeiro diga shalom para elas. Ó, saúde, cumprimente elas. Diga shalom para elas. E depois, coma do que elas ofereceram. Eu tenho pessoas aqui que eu percebo que tem muito mimo. Muito mimo. Nós fomos almoçar, fomos comer não sei aonde, e o menino ficava tirando os tomates assim, fazendo aquela coisa feia, horrorosa. E Jesus disse, vocês não vão fazer isso não. Vocês vão comer tudinho lá, ó, que eles vão oferecer para você. Tá? Entra lá, é que eu não gosto disso. Isso quebra a comunhão. Você está aproximando de alguém para você se relacionar com ela. E já vai com mimos. Com mimos. Não pode? Você quer ganhar aquela pessoa para Jesus? Coma. Isso significa, você está dizendo para ela que concorda com ela. Ó, mas você come para ganhar uma alma. Come sim. Por amor de Jesus, você come. Eu também como. Tomate, irmãos, a gente come até um negócio desse aqui, ó. Minhoca? Sim, aquele negócio que tem dentro do pau lá. Os missionários vão e os índios dão isso aqui para eles. E os índios comem, e você come, e eu como também. Por amor de Jesus. Sim ou não? Tá bom. Quem não disse sim é porque precisa amadurecer mais um pouquinho. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Tomate. Tá? Então, Jesus deu essa ordem para os discípulos. Não pode ter mimo. Você quer ganhar uma alma? O café está morno. Toma assim mesmo, meu filho. Uma vez eu fui visitar uma pessoa e ela me deu um copo desse tamanho de doce. Aquele doce que é feito de leite quando coalha. Eu não gosto muito daquele doce, sabe, irmãos? Mas por causa da irmã nova convertida, eu comia aquele negócio tudinho. Depois ela veio trazer outro assim, eu falei, Senhor, agora... Ó, não dá, não. Me ajuda. Quase que eu falei, nossa, se não quiser mais na igreja, só não vai, não. Já quase saí chorando. Bem, mas isso é uma brincadeira. De qualquer forma, o que Jesus mandou fazer foi estabelecer relacionamento. Participe com as pessoas.